Paulo, estamos na Rádio Universal, a M810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala. Estamos também transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog é gentequefala.com.br e nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, pediatra, doutora Carla Ramalho. Prazer tê-la aqui, doutora Carla. Igualmente. A senhora é autora do livro Fé e Sintonia. Também sou autora do livro Fé e Sintonia. Eu anuncio a senhora como pediatra, mas é também perita de trânsito. O que tem a ver pediatria com o trânsito? Parece que não, mas tem. São duas situações que a gente pode salvar vidas. E na perícia do trânsito é um momento que eu vejo pessoas saudáveis. Quando eu estou numa emergência, na UTI, é um momento de muito conforto de pessoas saudáveis. Também está conosco o neurocirurgião Dr. Marcelo Perocco. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu. O senhor é fundador da Associação Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva na Coluna Vertebral. Isso mesmo. Como o senhor se apresenta com tudo isso? Eu me apresento como neurocirurgião, especialista em coluna, e nós fundamos a Associação Brasileira, junto com o Dr. Pio e o Dr. Wilson. A gente fundou a associação para poder divulgar mais o método, promover cursos, simpósios, palestras. E como sou leigo, eu vejo a medicina cada vez mais especializada. E coluna vertebral sempre teve especialistas em coluna vertebral. Sim, o senhor tem uma associação de especialistas em coluna vertebral. Isso, faço parte de uma associação em que a gente divulga e traz para o Brasil novas técnicas voltadas à coluna vertebral. Tem neurocirurgiões e tem ortopedistas especialistas em coluna. Também está conosco o veterinário Dr. Thomas Faria Marzano. Prazer. O senhor também é presidente da Comissão de Clínicos de Pequenos Animais. Isso. Dentro do Conselho de Medicina Veterinária. E também atuo como médico veterinário no hospital aqui de São Paulo, no Hospital Veterinário Jardins, fazendo toda a parte, tratando os nossos animais. Isso no tempo que os animaizinhos não eram membros da família, né? Hoje ele inverteu. Inverteu um pouco. Inverteu muito. Muito, né? Também está conosco, participando desta edição de Gente que Fala, pedagoga, orientadora social. Não. Ok. Já teremos aqui a doutora Patrícia Silveira. Doutora Carla Ramalho, eu perguntei para a senhora sobre a relação entre pediatria e perícia do trânsito. O livro Fé e Sintonia aborda esse assunto, é isso? De uma forma indireta, porque o livro trata sobre a superação de um grave acidente de trânsito, onde eu e minha família fomos vitimados após o avanço de um táxi, avançou o sinal e atingiu o táxi onde estava a minha família. Esses aspectos da medicina do tráfego, ele tem a ver com a prevenção desse tipo de acidente. E, por acaso, eu sou pediatra. Então, por acaso, não. Por acaso, né? Não. E acaba que podemos receber um socorro pronto em 3 minutos, e uma série de aspectos que somam para ter o sucesso no socorro pronto de um acidente de trânsito, na prevenção dos acidentes. Por isso que acabou o senhor Fausto me convidando para o presente programa, para comentar como é importante o papel do médico do trânsito na prevenção de acidentes, quando a gente faz a renovação da carteira de motorista a cada 5 anos e conseguimos identificar doenças inicialmente silenciosas. Não sabemos por que aquele taxista avançou o sinal às 3 da manhã, numa avenida de grande movimento. Em alta velocidade, ele derrapou e colidiu com o táxi onde nós estávamos. Mas, certamente, doenças preveníveis, como hipertensão arterial, glaucoma, artrites e outras doenças crônicas que tenham início insidioso, podem ter contribuído para essa perda de atenção, essa falta de reflexo, essa perda de julgamento correto de qual decisão tomar durante a direção segura.
Eu falei do Dr. Marcelo que a medicina é cada vez mais especializada, né? Mas aí a senhora é medicina do tráfego. Sim. Essa é uma especialidade na medicina também, até chegar no Dr. Marcelo? Eu acho que para não chegar no Dr. Marcelo. Para não chegar, Para não chegar. Porque a medicina do tráfego, o papel mais conhecido é a perícia para ver se o candidato está habilitado para a direção segura de um veículo automotor. Porém, nós também fazemos a orientação para a adaptação veicular. Às vezes, acontecem situações que o condutor perde um membro, ou ele tem uma surdez, ou alguma outra situação que dificulte a direção veicular do carro manual. A senhora, o conceito no Brasil, né, é que você é habilitado, mas você só aprende a dirigir dirigindo. Correto. A senhora diz aqueles que se habilitam ou tal, mas saiu de lá com aquela carteirinha, não tem. É habilitado e eu sou o dono da rua, não tem cãozinho que passa na minha frente, não tem nada. Não. É uma situação muito... O Marcelo ficou assustado. Mas a colocação é verdade, com certeza. Mais próximo. A pessoa acha que está habilitado e ponto final, né? Sim. A pessoa esquece esse detalhe que o veículo pode ser uma arma e que ele realmente A carteira precisa... de habilitação é porte de arma. É quase isso, porque ele está recebendo, né, uma autorização que permite que ele trafegue nas vias públicas, considerando que ele tem condições físicas, mentais e psicológicas para realizar essa tarefa. Uma boa parte vai perdendo essa capacidade ao longo dos anos, né? De vez em quando a gente tem que usar um óculos, né? Tem alguma doença começa a surgir e a pessoa precisa ser conscientizada daquele novo estado de saúde. Enquanto ele está guiando, ele não percebe a instalação dessas doenças. Por isso é tão relevante o nosso trabalho a cada 5 anos, pelo menos, para identificar essas mudanças que ocorrem no nosso corpo sem a gente perceber a qualidade da nossa direção veicular. Doutor Marcelo, aproveitando que o senhor está aqui, né? Aqueles bancos que parecem confortáveis, mas castigam a coluna da gente. Aí, que a doutora está se referindo, a doutora Carla, né? É alguém que Isso é importante, assume uma direção, mas não tem a mínima a pessoa às vezes não tem a mínima consciência, e, assim, você falou do banco, às vezes o banco não é tão confortável e a pessoa às vezes fica cansada, isso vai refletir nos reflexos, né? Então tem toda essa questão, tanto da parte da medicina de tráfego, quanto da parte que a gente lida com coluna, com dores. Mas eu sou um super-homem, né? Eu sou um cidadão extremamente saudável, né? Costumo dizer que não vou aos médicos, porque se for, saio doente de lá, né? Então, alguém que tenha problema de coluna, que sai do carro desconfortável, não vai procurar o senhor para dizer que aquele banco está causando desconforto. Não, na verdade ele procura porque está com problema na coluna, mas às vezes a gente consegue identificar que às vezes uma má postura no carro, uma má postura no trabalho que está causando aquela dor. E às vezes isso pode até causar um acidente. Às vezes Não tem essa relação. A doutora Carla está descrevendo uma situação, posso dizer que é um estresse no trânsito? Sim, também. Ela está descrevendo uma situação, e eu estou acrescentando, né, de pessoas que se sentam ali de forma e ficam desconfortáveis, mas não passa na cabeça de ninguém que aquele banco está causando aquela que eu tenha que procurar o doutor Marcelo para falar por que eu sento no carro, deveria fazer um percurso de 15 minutos, faço um percurso de 45 minutos nesse trânsito maravilhoso que é São Paulo, e aí quando eu desço, tenho dificuldade até para descer do carro. Sim, com certeza, porque a postura acaba... Sim, mas deveria procurar, deveria ver o que está acontecendo no carro. A gente tem que começar a identificar. Nem sei se as pessoas têm consciência de que isso é possível e é um caso para procurar um especialista. Sim, também, porque às vezes a pessoa tem uma dor quando entra no carro e às vezes tem uma fraqueza muscular por conta da postura que ela fica no carro, do jeito que ela senta no carro. Às vezes o assento é muito baixo, aí força muito a coluna dela. Então, assim, tem aspectos que tem que ser identificados na entrevista do paciente, porque às vezes ele não tem dor nenhuma. Quando ele senta no carro, ele começa a queixar que a perna esquerda fica dormente, ou que a perna direita fica dormente. Isso pode atrapalhar ele.
ao dia a dia de dirigir. Né? E às vezes é porque tem uma hernia de disco. E aí o banco não é tão confortável, ele fica sentado 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, e pode ter algum problema. Né? Outra coisa, às vezes, relacionada a isso, é os formigamentos, as anestesias que podem dar. Às vezes a pessoa tem uma estenose de canal, às vezes tem um estreitamento do canal cervical, por exemplo, quando ela olha para o lado, às vezes ela pode ter alguma dormência do braço, da mão. Então, isso tudo tem uma relação que a pessoa tem que identificar e passar para o médico, se ela procurar uma entrevista. Mas eu acho que isso é tão corriqueiro que eu não imagino. Estou colocando uma situação que eu não imagino que tenha que buscar um médico, uma situação que eu acho que é corriqueira. Na verdade, o corriqueiro é ser identificado os problemas. Se a pessoa sente um formigamento, sente uma dor, ela tem que buscar o porquê daquilo. Né? É a mesma coisa, a pessoa almoça e aí ela se sente mal, com uma dor de estômago, tem uma dor de orelha. Às vezes a pressão está subindo, porque a comida é muito salgada. Então, assim, a pessoa tem que, no dia a dia dela, né, identificar os desconfortos e procurar o auxílio médico. Você sabe uma coisa, eu estava vendo, doutor, até, não sei se a doutora Carla, tem um período máximo, né, que você pode dirigir, e depois você tem que sair do carro, levantar, por causa da circulação, que começa... E o pessoal não sabe disso, né? Muita gente não sabe. E a pessoa pega para dirigir 5 horas, 6 horas sem parar, sem levantar do carro, sem se mexer. Isso daí pode dar problemas sérios. Com certeza, a legislação para algumas áreas de trabalho no trânsito já orienta, por exemplo, motorista de ônibus de viagens de longa duração, a fazer intervalos a cada 2 horas e 20 minutos, ficar 15 minutos caminhando, coisas desse sentido, né? Como ele ressaltou, raramente a pessoa percebe que está precisando de ajuda, mas nessa hora o médico do tráfego, quando vai fazer o reexame, né, de habilitação, ele acaba identificando e convencendo que ele precisa buscar um especialista para aquela queixa. Muito comum. Esse exame é tão corriqueiro que chega a identificar algum problema Exatamente. no renovador da sua habilitação? Olha, às vezes em 5 minutos, só pela maneira que o candidato entra na sala, você já sabe que ele está claudicando, que ele não está bem, que a pressão está alta. Você tem um treino. Olhar assim. Olha, 70% da consulta é anamnese, você sabe como é, né? Sim. Desde a faculdade a gente treina bem isso de fato. Mas quando você começa a treinar o olhar para perceber quem está em condição de guiar um carro e quem não está, você apenas confirma durante o exame da triagem, que o nosso papel é uma triagem, né? Para perceber quem está em condição e quem não está e fazer o devido encaminhamento. Só falar boa tarde para a doutora Patrícia Brasil aqui. Doutora Patrícia Silveira, que é pedagoga e orientadora social. Isso, é Instituto Vidas Raras, que a senhora participa. Mas, doutor Marcelo, voltando aqui, se eu marco uma consulta com o senhor e entro lá, senhor, no olhômetro, assim, o senhor já começa a perceber, eu não vou dizer que o senhor faça um diagnóstico, né? Não, sim, o diagnóstico não faz, porque a gente precisa dos exames de imagem, precisa examinar o paciente. Mas é o que a doutora falou, você vê o paciente caminhando em direção a você na sala, em direção à sua mesa, você vê se ele está mancando, se ele tem algum encurtamento de um membro. Então, você começa a perceber se eu sou um bom ator. Aí eu sou um bom ator, fico lá e tal. A gente tem que ficar mais tempo para poder... Tem que ser um bom diretor. Prolonga a consulta, é isso? Tem que prolongar a consulta. Um bom diretor de elenco, né? Para poder identificar. Aí a gente tem que estar estendendo. Aí. O que eu estou falando, eu vejo com frequência. Sim, com certeza. Assim, mas tem alguns exames, por exemplo, de reflexos, que mesmo que o paciente, no caso, na renovação de habilitação, esteja simulando que não está tendo aquele problema, né, na hora que a pessoa que está examinando vai fazer os reflexos, ela pode constatar que tem uma arreflexia ou uma hiporreflexia naquele membro. Então, apesar de... Eu consigo camuflar uma dor na coluna se eu vou procurar o senhor? A dor é uma coisa subjetiva. Então, o paciente pode falar que não tem dor e outros podem falar que não tem dor. Eu vou lá no consultório, lá conversar com o senhor, tal, sento, pareço confortável na cadeira que o senhor me oferece e tal. Aí, na hora que eu vou levantar, o senhor fala, fica mais aí que eu tenho que
Eu já sei o que você tem. Porque a coluna, Na nessa verdade, idade, a coluna acaba mostrando, né, pra gente, né, postura, se está com dor, então a pessoa acaba ficando desconfortável. E hoje em dia, com o avanço da medicina especializada, muitas pessoas que chegam ao consultório do especialista já chegam triada, né? A pessoa vai no consultório já uma busca específica, né? quando chega Então, até o senhor é porque foi muitas indicado, vezes, a maioria dos a pacientes que maioria chegam no consultório tem que já vá ao passaram doutor em Marcelo. outros especialistas e querem uma nova opinião, ou querem resolver um O problema. pediatra fala, você passou da idade. Agora ele é o doutor Marcelo. É isso aí. O pediatra vai te encaminhar para mim, provavelmente. Doutora Patrícia Silveira, a senhora é do Instituto Vidas Raras, Doenças Raras. O que são doenças raras? São doenças onde o paciente, um indivíduo afetado para um milhão de pessoas. E atualmente o Instituto ele trabalha, já tem 18 anos, tentando amenizar um pouco essa situação, onde o paciente ele se encontra com uma doença, tem um diagnóstico, ou às vezes, durante muito tempo, ele até luta para conseguir esse diagnóstico, que a gente sabe que é um pouco difícil, né? Onde alguns, não todos os especialistas conhecem todas as doenças, porque tem aí muitas. A gente... Doutor Marcelo, permita usar o exemplo do senhor que está aqui. Se eu tenho um problema de coluna, eu sei que vou procurar o doutor Marcelo. Mas aí a senhora está citando doenças raras, que não adianta eu procurar o doutor Marcelo, porque ele não tem, existem doenças que fogem ao diagnóstico. Sim. Aí necessita de alguns exames mais específicos para poder saber realmente se é uma doença rara. A senhora pode citar algum fato concreto sobre isso? Geralmente... Não é tão raro que não dá para citar. Tem. Geralmente, quando é uma doença rara, o paciente deve procurar um geneticista para poder dar esse direcionamento, né? Ou algum outro especialista que possa ajudar, mas geralmente seria um geneticista para poder ajudar nessa situação. E aí depois são outros tratamentos, seriam interdisciplinar para poder ajudar. Às vezes, muitas doenças não têm a cura, mas tem talvez uma qualidade de vida onde o paciente possa viver um pouco melhor, saber lidar com a doença para poder seguir adiante como algum outro indivíduo. Algo acrescentar? Eu acho, assim, normalmente essas doenças raras são indivíduos que passam por vários especialistas e não conseguem se fechar um diagnóstico. E aí ele vai para uma equipe multidisciplinar, onde tem uma avaliação fisiátrica, né, fonoaudiólogos, psicólogos, para se encontrar o motivo daquela alteração. Eu, como paciente, né, repito que não gosto de ir a médico, né, imagino que quando vá ao médico, o diagnóstico seja imediato. Sim, na maioria das doenças, sim. Né? Agora, Porque... a doutora Patrícia descreve alguém que possa passar a vida com uma doença sem saber que tem aquela doença? Sim. Em alguns casos, infelizmente, o paciente às vezes pode até ser diagnosticado, eu não digo por falta de conhecimento, mas porque realmente é muito difícil, né? Tratar de alguma outra doença, mas lá na frente o indivíduo descobrir que não era realmente essa doença e poderia ser uma doença rara. Mas é que realmente o diagnóstico é um pouco difícil. E algumas vezes, para algumas doenças, os exames não são feitos aqui no Brasil. Para algumas doenças, o diagnóstico é feito em laboratórios fora, porque realmente a gente ainda falta esse suporte, né? Tem essa dificuldade para descobrir algumas doenças. E aí o indivíduo acaba passando aí por várias situações e por essa busca para conseguir esse diagnóstico. Pois não, doutora. Fique à vontade. Você permite um adendo? Eu percebo, no caso das doenças raras, são dois momentos que você pode ter a busca de um diagnóstico. Ou precocemente, quando são recém-nascidos, estão ainda no primeiro ano de vida, onde apresentam algum quadro clínico que não se comporta, não evolui clinicamente como
a clínica pediatra está aguardando naquela criança saudável, né, que só teve um mal-estar súbito, ou são doenças que têm uma apresentação clínica mais tardia, né, após a adolescência, adulto jovem. Essas que têm uma apresentação mais tardia, nem sempre podem dar dicas na hora que o pediatra faz a puericultura. É muito raro, justamente porque são do grupo das raras, né? Então, existe uma peneirinha que alguns passam. Essas que são de início precoce, antes do primeiro ano de vida, o pediatra identifica no pronto-socorro que aquela criança está fora do padrão. Você colhe alguns exames, vem com resultados absurdos, né? E a medicina, a gente não pode esquecer que é uma arte. Cada um tem o seu próprio caminho, o seu próprio desfecho. Por mais que a medicina siga um padrão, cada um tem o seu caminho. Então, a gente começa a identificar, assim, está no grupo das acidoses neonatais, dos erros inatos, será que está no grupo das doenças metabólicas, no grupo das doenças musculares, das neurodegenerativas? Você começa a fazer hipóteses de grandes grupos de doenças para depois ter um encaminhamento. As raras, elas são mais difíceis porque o fechamento do diagnóstico depende de tecnologia diagnóstica, né? Às vezes, até uma patologia molecular é necessária e são exames não realizados no país. Doutor Marcelo, estamos no início do ano escolar, né? A doutora Carla passou para o senhor alguma criança que tem um desconforto na coluna, certo? E o senhor olha e fala assim, a mochila dessa criança está muito pesada. Esse é um tema, sim, esse é um tema que a gente aborda sempre no começo do ano, porque a lista de materiais é uma coisa, assim, imensa, né? Eu tenho 4 filhos e eu recebo a lista, eu acho que é para 20 crianças. Então, assim, infelizmente, a gente fica, eu e minha esposa, a gente fica uns 15 dias só etiquetando material. Sim. E eles vão para a escola com aquele monte de material e mochilas, assim, que é maior do que a criança. E o ideal é a pessoa não carregar mais do que 10% do corpo dela. Então, você pega uma criança que pesa 20, 30 quilos, carregando uma mala que pesa 10. Então, assim, isso é uma questão que a gente sempre aborda. Quando fala para as crianças, para os filhos, você não pode levar essa mochila. É como vai falar, né? Aí tem compra de rodinha, aí tem escola que fala que de rodinha não pode. Então, assim, é uma coisa que, assim, existe algumas coisas na legislação em relação ao Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Saúde, mas é uma coisa que tem que ser mais bem definida aqui no Brasil. É o peso que a criança pode carregar para a escola. Né? O ideal seria que o material ficasse na escola. O material deveria ficar na escola e a criança deveria ir para a escola com algumas coisas de uso pessoal, né? E levar uma malinha leve, porque o peso atrapalha, né? Causa deformidades na coluna, causa dores musculares, causa de não é nem só o material, né? Agora eu tenho também 2 filhos, aí é o material, aí a gente quer que coma melhor, que não fique comendo na cantina, não leva mais a lancheira com suco, uma coisa para comer, aí eles querem levar uma bola, aí querem levar mais um agasalho, aí já dá, é o peso da criança inteira, né? Dobra o peso. Não há especialista que convença a criança a levar uma mochila menos levinha, menos pesada. Esse é o ideal, essa orientação os pais têm que dar. E o que eu acho um absurdo é que ter uma lei, né, um projeto de lei, pretende restringir o peso das mochilas. Só falta isso. O senhor acredita numa lei dessa? Eu acho meio difícil, né, restringir, mas eu acho que tem que ser uma coisa educativa, né? O pessoal da escola, quando adota os materiais, adota, né, o tipo de mochila que tem que ir, eles deveriam pensar nisso. Olha, esses materiais vão ficar na escola, né, esses cadernos. A criança tem menos coisas para levar para casa e para trazer no dia seguinte, né? Então, assim, eu acho que é mais uma questão educativa do que uma questão de lei, porque uma lei que você não consegue fiscalizar não é uma lei. Então, assim, isso deveria ser uma coisa educativa, né? Os diretores, os professores, né? As associações de pais e professores, eles deveriam entrar num consenso de que os materiais deveriam ser materiais que ficam na escola, né? Por exemplo, o aluno não deveria comprar os livros todo ano. A escola deveria comprar os livros e colocar o valor dos livros na mensalidade e o aluno usar esse livro e
e deixar a outra criança usar no ano seguinte. Por Eu não dei essa ideia, porque as escolas vão achar uma forma de reajustar as mensalidades. Os pais vão continuar comprando os livros. Pedi a gentileza dos senhores para conversar com a doutora Clarissa da hora, a doutora Clarissa, que é do Hospital da PL. Boa tarde, doutora Clarissa. Boa tarde, doutor Pé. Boa tarde, ouvintes da rádio. Eu queria agradecer o convite para conversar com vocês. Doutora Clarissa, eu quero abordar com a senhora pele oleosa. O que pode ser identificado como pele oleosa? Olha, uma pele oleosa é aquela pele que tem um aspecto mais gorduroso, uma pele que tem um aspecto mais brilhante. Os poros vão ficar com um aspecto dilatado, eles ficam mais evidentes. Isso fica principalmente na região central da face, na testa, no nariz, no queixo. E a gente também tem algumas doenças associadas à pele mais oleosa, como a gente tem a acne, né, onde a gente vai encontrar os famosos cravinhos, que são os comedões, ou mesmo lesões mais inflamadas, que são as espinhas, uma pele mais irregular, uma superfície mais áspera e espetada. Isso é que a gente vê nos pacientes com pele mais oleosa. Então, quando a senhora diz pele oleosa, são determinadas regiões que apresentam essa pele oleosa? Principalmente, né? Tem pacientes que vão ter essa oleosidade na face toda, mas principalmente na região mais central da face, é onde a gente evidencia essa maior produção de óleo, né, sebo nesses pacientes. Existe um cuidado específico para isso? Olha, a pele oleosa, ter pele oleosa é basicamente uma tendência genética da pessoa. Isso é determinado na maior parte das vezes geneticamente, mas a gente tem alguns fatores também que influenciam nessa maior oleosidade da pele, né? Então, usar alguns produtos cosméticos inadequados, desequilíbrios hormonais podem estar associados, uma higienização insuficiente. Então, a pele oleosa, ela não tem cura porque é uma tendência genética, mas a gente tem cuidados que melhoram o aspecto da pele, como uma higienização adequada, sem exagero, porque no momento que você limpa muito a pele, fica apenas essa gordura, que é uma gordura protetora para a pele, forma uma película protetora, ela acaba entendendo, por assim dizer, que precisa produzir mais óleo. E isso muitas vezes piora a oleosidade se você higieniza muito. Então, precisa usar produtos adequados, uma higienização mais suave. Podemos fazer uso de esfoliante, mas também de maneira suave, que não agridam a pele. Além de hidratação, com produtos mais fluidos, mais leves, que podem ter até um efeito matificante, que tira o aspecto brilhante da pele, além de filtros solares, fotoproteção, que é super importante. Agradeço. E não esquecer de nunca manipular acne e espinha, né? Espinhas e cravos não serem manipulados. Agradeço a doutora Clarissa da Hora, que é dermatologista do Hospital da Pele, conversando conosco aqui no Gente que Fala. Boa tarde, doutora Clarissa. Boa tarde, obrigada. Você está conosco no Gente que Fala. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Fraiche Filho. Você está conosco no Gente que Fala, recebendo hoje a pediatra, doutora Carla Ramalho, que é perita no trânsito, também o neurocirurgião, doutor Marcelo Perocco, que é fundador da Associação Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva na Coluna Vertebral, também a pedagoga orientadora social, doutora Patrícia Silveira, e o veterinário, doutor Thomas Faria Marzan. Doutor Thomas, a gente fala em verão, calor, e os animais também têm problema com esse tempo, com essa temperatura? Tem, sim, tem bastante. Porque o maior problema é que nem a gente estava conversando. Hoje, um animal virou
um ente da família. É um membro da família. Membro da família. Lá no hospital, a pessoa chega, já é meu filho, cuida bem do filhinho. E só que eles esquecem, né, de ter os cuidados para os animais no tempo de... É o senhor que tem que ter cuidado com o meu animalzinho. Então, aí vem sempre para a gente. Mas, assim, o que a gente orienta bastante lá é como ter essa precaução para não acontecer o problema. Porque para a gente, vai o problema já, né? Acontece desidratações, problemas em pata. Aqui a gente está perto aqui de Ibirapuera, né? Então, toda semana, no período de verão, todo ano a gente sabe isso. Eu estou há 15 anos lá sempre. Vem os animais com os dígitos queimados, em carne viva. Como queima? Queima a patinha do... Queima a pata. Porque a pessoa vai lá, vou correr com o meu cachorro, certo? A gente corre o quê? Põe uma meia, põe um tênis, se veste tudo direitinho. Vai lá numa temperatura de uns 30 graus, certo? A gente não pisa no asfalto direto. O cachorro pisa. Então, aquele asfalto que deve estar por volta de uns 50 graus ali, a temperatura, ele vai pisando. E o animal, ele quer estar junto com você. Ele quer te acompanhar. Ele vai pisando naquilo, chega um momento que ele puxa, não quer mais. A gente nem percebe isso. E vai andando. Quando vai ver, está totalmente queimado, o animal está desidratado. Ele pode chegar a temperaturas a temperatura do animal é um pouco maior do que do humano, né? Até 39,5 é normal para um cachorro. Chega às vezes de 41, 42 graus. E às vezes o tratamento para isso é dar banho gelado no animal, a gente tem que colocar gelo. Então é complicado, o pessoal não segue muitas vezes as nossas orientações. A gente não tem ideia desse cuidado que o senhor acaba de relatar. Isso, o que a gente tenta fazer através do conselho... junto comigo. Isso, o que a gente tenta fazer através do conselho de veterinária é conversar mais, né, falar mais de prevenção para os tutores. Né? Então, através do conselho, algumas revistas, algumas ações na mídia mesmo, né? Esse espaço que você está dando para a gente aqui é ótimo, porque os tutores não têm esse conhecimento. Né? Eles só vêm depois quando já aconteceu. Uma diarreia é facilmente identificável, mas desidratação, como é que eu sei que o cãozinho está desidratado? O animal, diferente da gente, ele não você não vai ver a pele dele. Mas se ele está com sede, ele bebe água, ele procura água. Então, não ele assim. não depende muito. Ele vai beber a água. Se ele bebe muita água, ele não consegue se hidratar. Você vai ver um animal muito cansado, né, apático. Ele vai estar com a língua bastante para fora, né, o tempo todo. E em algumas vezes, essa apatia, né, esse cansaço, ele não vai passar. Então ele vai ficar ele vai ficar largado lá. Ele com a língua para fora é natural. É natural por um tempo. Isso, é natural por um tempo. É a mesma coisa da gente. Se a gente vamos correr 20 minutos, você vai ficar um tempo ainda, né, ofegante, você não vai conseguir, você vai tomar muita água, a boca vai ficar seca. Para o animal, ele também tem um período disso daí. Mas então o que a gente fala, como é difícil do tutor visualizar, tomar cuidado, passeios não muito longos, o horário também não pode ser num horário quando está muito seco, o sol muito forte, então tentar fazer mais no início da manhã ou final do dia. Então, se você já seguir isso, você já evita que esses problemas comecem a ocorrer. Porque muitas vezes você não vai perceber que o animal está desidratado, porque o tutor não reconhece. Só que aí ele começa a vomitar, ele começa a ficar apático, ele começa a respirar com dificuldade. Aí sim, é que nem a diarreia, aí você já percebeu. Só que você já percebe, aí tem que ir para o hospital, a gente tem que hidratar. Muitas vezes, se o animal é muito velho, você não tem esse animal tempo. Muito velho. A partir de 7 anos, ele já começa a tá na linha do sênior. Isso. Né? Depende muito da raça. Às vezes a gente pega a raça lá, os menores com 20 anos e parece que não tem nada. Você pega uma raça maior, um Golden, né, um Labrador, com 10, já está velhinho, né? Já está idoso. Quanto
quanto menor o volume do animalzinho, mais difícil desse tempo, da ação do tempo, é isso? Isso. Acaba sendo isso. O animal maior, ele não é dura, né? Não. Mas ele tem uma sobrevida mais... Ele tem uma sobrevida menor. Eles têm problema de coluna também, né? Tem bastante. Já conheci alguns colegas veterinários que fazem neurocirurgia, fazem ortopedia. A gente opera bastante, né? Tem algumas perguntas aqui, doutora Carla. A Bruna de São Bernardo. Portadores de necessidades especiais podem dirigir? Alguma exigência específica para familiares? Sim, portadores de necessidades especiais podem dirigir. Muitas vezes precisam de uma adaptação veicular. A carteira comum de habilitação, ela habilita a direção do carro manual, né? Aquele que o câmbio é manual, que o volante é rígido. Então, dependendo da necessidade especial, é necessário que a direção seja elétrica ou hidráulica, que o câmbio seja automático, às vezes a necessidade de inverter a posição do pedal do acelerador ou passar os comandos de pedais para a mão. Então, isso é um dos atributos do médico do tráfego, identificar as adaptações necessárias para aquele paciente que tem necessidade especial. Doutor Marcelo, a Valéria da Aclimação pergunta sobre prótese para a coluna lombar. Existe? Existe, sim. Isso é um avanço aí da cirurgia de coluna. E aquelas cirurgias que colocava pino, que faziam as artrodeses, né, as fixações da coluna, hoje nós temos realizado próteses de disco. Né? Então você tem feito a troca. A medula, ela passa por um canal no central da coluna vertebral. Então, assim, o disco está na porção anterior da coluna. Então, quando você tem uma hernia de disco, ele se desloca para posterior e acaba invadindo o canal e comprimindo a medula, comprimindo os nervos. No caso da coluna lombar, a partir de L1, L2, a gente tem só nervos. Então, a gente tem um conjunto de nervos que vão para os membros inferiores. Nessa região, o disco comprime esses nervos e dá uma dor, no caso da dor do ciático, que todo mundo fala. E aí, quando o paciente se enquadra nos padrões para poder fazer uma prótese de disco, aqueles pacientes mais jovens, que não têm uma degeneração da coluna muito acentuada, né, ele pode fazer a prótese de disco lombar. E aí você faz um acesso em que você retira todo o disco, sem estar mexendo na parte óssea, mantendo toda a parte óssea intacta, e aí você retira o disco que está doente e coloca uma prótese, um disco artificial, no local desse disco. Aliás, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta ao senhor sobre benefícios da acupuntura para a coluna. Sim, a acupuntura é uma das armas que o médico tem, né, para tratar dor. Então, assim, a acupuntura vem da medicina chinesa e é um artifício muito bom, uma técnica consagrada em várias áreas da medicina. No caso da coluna, a acupuntura tira a dor, alivia. E eu sempre falo, a dor é um sinal de alerta, né? O paciente tem dor, ele pode ir no massagista dele, pode ir no acupunturista dele, mas ele deve procurar um profissional para ver se aquela dor não está sendo originada por algum problema mais grave, em que uma acupuntura ou uma fisioterapia ou uma quiropraxia não vai, às vezes, só mascarar um problema. Então, assim, a gente utiliza, eu indico acupuntura para os meus pacientes, indico fisioterapia, quiropraxia, vários outros tratamentos para tirar a dor, mas o ideal é que esse paciente tenha uma boa investigação com um ortopedista ou com um neurocirurgião especialista em coluna, para ver se essa dor que ele tem realmente vai resolver o problema dele só com uma terapia complementar. Mas se eu vou lá e o senhor me sugere a acupuntura, falou para Não, isso? sim. A gente, na verdade, assim, a gente avalia o paciente Estou falando globalmente. isso em termos de aceitação da Não, população. sim, mas assim, a população aceita bem, porque ninguém quer operar. Então, assim, 90% dos pacientes que vão ao consultório, eles vão resolver a dor deles com alguma terapia alternativa, ou uma acupuntura, uma fisioterapia, ou um retorno a uma atividade física. Então, a gente sempre passa para o paciente uma alternativa à cirurgia. E aí, se o paciente melhora com a acupuntura, melhora com a fisioterapia,
quimioterapia, não tem como ser operado. Eu vou lá, eu quero ser operado. Sim. Não, lógico, o paciente que tem um problema para ser operado, vai ser operado. O paciente que tiver um problema que resolve com uma terapia clínica, ele vai passar com um acupunturista, um fisioterapeuta. Thomas, a Cecília da Vila Madalena, quais os cuidados necessários para transportar animais em carros de passeio? Bom, Cuidado especial. tem sim. Os animaizinhos na janela, Não, isso tá- eufóricos. Crianças também. Isso tudo, né? Não, mas isso está totalmente errado, né? Já tem as duas principais maneiras dentro da caixa de transporte, né? Colocar o cinto na caixa, já tem caixas específicas, né, para isso. Ou também hoje já tem alguns cintos de segurança já aprovados para esses animais, né? Então ele tem que ser preso no cinto, porque como se fosse uma criança, é igual a uma criança, né? Ele ficando sem o cinto, acontece algum acidente, alguma coisa do gênero, ele vai, além de se machucar, pode ferir as outras que estão ali no carro. Aqueles que gostam do cachorro no colo dele, olhando pela janela. Não, isso além disso é proibido, né? A legislação de trânsito proíbe isso, tá? Pode até ser multado por causa disso. Mas é perigosíssimo. A gente já atendeu animais, você tem que eles pulam no carro. Sim. Ela tá lá, abriu o vidro, não está protegido nada, de repente pula. Né? Então, De jeito natural. de jeito natural, ele vai ver alguma coisa, principalmente machos não castrados, quando vê uma fêmea no seu, aí o bicho pega. Cara, como as criancinhas têm que cuidar do carro. Como as crianças, e cada vez eu vejo crianças soltas no banco de trás. Eu tenho que respirar fundo, meditar profundamente. Às vezes até intervenho, falo com a pessoa do carro vizinho, Sim. com a criança às vezes. Cadê o seu cinto? Cadê a cadeirinha? Aí ele me mostra o brinquedinho para mim. Então, assim, a senhora vai ser multada. Eles se incomodam com a multa, mas não com a segurança da criança. É impressionante isso. Mas a Joyce de Osasco pergunta para a senhora quais os maiores problemas para pessoas com mais de 60 anos que vão renovar a carteira. Tem problemas? Olha, maiores problemas, eu não sei se eu posso categorizar como Eu acho que a maiores ou idade é menores. o maior problema. Olha, eu conheço pessoas com mais de 60 anos que estão muito mais saudáveis e ativas do que alguns de 30, que eu também conheço. Porém, o maior problema é a persistência daquela pessoa sedentária que realmente já está decaindo o seu grau de atenção ou de qualidade de vida, persistir em querer guiar o carro, precisando, às vezes, usar um óculos ou realmente ir num médico de coluna e não quer fazer. Então, acho que o maior problema é a teimosia, né? É aquela situação de estar vivendo uma realidade que não aceita e não quer se adaptar à nova Mas realidade. não é fácil tirar a chave do meu carro. Não é fácil, então nós respeitamos, né? Nós temos todo um passo a passo para ir ressignificando a qualidade de condutor para esse cidadão que tem mais de 60 anos, que já apresenta uma queda na sua qualidade de atenção e de habilidade na direção. Meu tio Ed tem 91 anos e diz que a única coisa que atrapalha ele dirigir é o espelho do lado direito. Oh, Jesus! Que ele só tinha em cima e do lado esquerdo para olhar. Agora ele tem que olhar do lado direito. Ele não reclama do cinto de segurança, que agora tem que usar? Não tem. A única restrição é o espelho do lado direito. Olha, o candidato mais antigo que eu atendi tinha 97 anos. Sim. E ele não precisava medicamento, extremamente rígido. Eu habilitei sem nenhuma dúvida. Doutora Patrícia, Denise da Moca pergunta se a vida moderna tem aumentado casos de esclerose. Você não pode responder para a Denise? Isso não é uma doença rara. Não. Não tem como. A senhora pode me ajudar? Eu acho que faltou um pouco. Que esclerose é essa? Tem tantas escleroses, né? É como falar assim, uma dor de cabeça. Tem N dores de cabeça. Né? Eu acho que faltou um pouquinho detalhar essa questão.
Dr. Thomas, a Juliana de Santos pergunta se a proliferação de mosquitos que tem trazido doenças aos humanos, cita dengue e febre amarela, pode afetar animais domésticos. Sim. O principal problema dos mosquitos não são as mesmas doenças, né? A única principal que mais ocorre, a zoonose, é a leishmaniose. Essa é a mais complicada, né? Não existe tratamento nos animais e eles podem ser um mecanismo de transmissão para os humanos. Então, tanto que o mosquito, que chama mosquito palha, ele é muito difícil de você conseguir controlar. Uma única prevenção nos animais seria usar coleiras, repelentes, colocar tela nos locais. E eu sei que Santos já foi notificado que tem a leishmaniose visceral canina. Então, é bom os tutores procurarem os veterinários por causa disso. Agora, o Aedes aegypti, que transmite a dengue, né? Para os animais não tem essa transmissão, só que ele transmite a dirofilariose, que é o famoso verme do coração. Então, os animais podem pegar isso daí. Então, teoricamente, a prevenção é tudo que pode ser repelente para o animal, né? Já tem produtos veterinários que fazem eles não deixam o mosquito poder pousar e picar o animal para poder transmitir essas doenças. Doutora Patrícia, hoje é dia 27, mas amanhã é dia 28, Dia Mundial das Doenças Raras. Né? Tem alguma coisa para se vibrar? Não diria comemorar, porque dia de doença a gente não comemora, né? Mas alguma coisa que possa nos deixar satisfeitos no dia de amanhã. Na verdade, nós estamos com uma campanha que é bem importante e interessante, que seria a campanha do Pezinho no Futuro. E a gente acredita que isso inicialmente é uma coisa bem considerável, porque é a ampliação do teste do pezinho, né? A gente tem uma petição, se vocês tiverem interesse, pode entrar lá no site e para poder, a gente está tentando atingir o número de assinaturas para a gente conseguir que isso seja implementado. Qual é o site? O site é www.vidasraras.org.br. E lá tem a ampliação do teste do pezinho, onde a gente pode diagnosticar inicialmente muitas outras doenças e poder prevenir e tratar de maneira devidamente correta. A senhora fala o teste do pezinho, a gente imagina que seja a solução para tudo. Inicialmente não, mas seria um começo, um grande começo. Né? A gente poderia eliminar várias doenças com tratamento ao nascimento, né? Que aí a gente pode diminuir muitas outras doenças se for tratada no início da vida. E aí, acho que essa é a nossa principal campanha para o dia de hoje. Do dia de amanhã, no caso, né? O Instituto Vidas Raras. Como é que se chega ao Instituto Vidas Raras? Nós também temos uma plataforma, que seria a plataforma do 0800, onde o paciente tem alguma dúvida sobre doenças raras, ou ele acredita que ele tem essa doença por alguma indicação, por algum princípio, ele pode entrar, Mas em contato. A pessoa que tem uma doença rara, ela tem consciência de que tem essa doença, ou é só a família que pode identificar? O paciente, hoje em dia tem a internet, que eu acho que é um caminho, né? O Dr. Google é o maior concorrente do Dr. Marcelo. É verdade. Não é O assim? maior concorrente é o Dr. Google, as comunidades. Eu chego no No senhor Facebook. e falo tudo que sei a meu respeito, da dor nas costas. O senhor fala, que médico o senhor foi? Mas eu não quero falar. Isso quando não imprime já, né? Já leva impresso. Esse é o meu diagnóstico, é esse aqui. Chega com o diagnóstico, pronto. Estou com o diagnóstico, Dr. Google. Aí eu falar, vai para o Dr. Google te operar, então. É comum Se isso. souber dosar, Né? Não, a pode internet levar. é boa até certo ponto. Né? Até certo Assim, ponto é que é interessante. porque assim, a internet é boa quando você lê artigos científicos, revistas indexadas, mas tem muita coisa na internet que
assim, falsas notícias, né? Sim. Assim, ou coisas que foram Eu escritas descrevi um pessoas que não quadro são do senhor leigas. no início do programa, né, de pessoas que não têm ideia, mas e o exemplo mais simples, né, porque a doutora Carla citou trânsito, que é o cidadão que senta no carro e quando sai tem um desconforto para sair, ou mesmo um desconforto para sentar no carro, no Sim. momento que vai assumir, vai se tornar super poderoso. Todo mundo que está com carro é super poderoso, né? Sim. E agora quem tem carro importado é mais poderoso ainda, né? Então, porque eu tenho um carro. Mas aí eu vejo lá no Google e chego e falo, doutor Marcelo, eu já sei o que eu tenho. Isso é uma colocação difícil. A gente tenta ponderar com o paciente, falar, vamos investigar, vamos examinar, né? Hoje cresceu muito o conhecimento do paciente leigo, mas dessa forma eu estou dizendo. Às vezes o paciente é diagnosticado de uma doença, você conversa com ele e ele vai ler fontes seguras. Aí fica até bom de você conversar. Curioso não lê fonte segura, lê o que interessa. Esse é o problema. O curioso, ele lê o que interessa. E aí entra nas comunidades, onde cada um fala uma coisa. Então, assim, isso tem que ser um pouco moderado, porque tem que tomar cuidado. Eu coloco lá nas comunidades o que me interessa sobre a dor nas costas. Eu estou citando dor nas costas porque é tão comum. Não, sim, com certeza. Uma das principais dores que tem é nas costas. Mas, assim, eu acho que a pessoa que vai procurar uma coisa na internet, ela tem que começar a procurar, isso é uma questão de educação também, a gente tem que educar as pessoas a começar a procurarem artigos científicos. E depois eu não sei fazer... Aí vai esse ponto e vírgula. O doutor citou o nome aqui, um nome de um... Leishmaniose. Não é nem Será ou não? Drosofilaria. Drosofilaria. Não sei o que é isso, não sei nem como procurar isso. Exato, esse é o ponto e vírgula que eu ia comentar. Para casos de doenças raras, provavelmente os pacientes vão ter maior entendimento nos sites de comunidades ou de organizações direcionadas, porque é uma linguagem um pouco mais acessível para um público leigo que não tem, às vezes, uma escolaridade de ensino médio que vai entender naquelas entrelinhas, porque são textos muito complexos, os artigos científicos. Sim, com então, certeza. E as doenças raras não em qualquer classe social. Não, lógico. Então, no primeiro momento, saber o que é o teste do pezinho, a relevância, ouvir dizer, mas não sei para onde vou, como fazer, qualquer informação é bem-vinda, desde que ele continue na direção, que a resultante gere aquela direção correta para o seu diagnóstico precoce, para o correto tratamento. Se veio pelo Google, se veio pela comunidade, não faz diferença se o resultado for o benefício do paciente. Doutora Patrícia, a senhora citou agora o teste do pezinho. Sim. Todo pai sai da maternidade com o teste do pezinho da criança, todo feliz. Realizado, isso. A primeira impressão digital da criança está ali no teste do pezinho, mas não tem a mínima noção para que serve aquilo lá. Por isso, a primeira consulta do pediatra deve ser realizada dentro dos 10 primeiros dias de vida. Quando isso ocorre, uma das primeiras perguntas é: o senhor trouxe o teste do pezinho? E muitos não levam. Já botaram no quadro em casa. Não, eles não o resultado, né? A coleta, às vezes. Então, muitos deixam para pegar depois. Só o desenho. Aquilo não é o teste do pezinho, tá? Aquela impressão digital do nascimento não é o teste do pezinho. E talvez a pessoa leiga faça essa confusão, né? Acha lindo aquele teste do pezinho. Não é esse o teste do pezinho, né? Cadê o laudo? Então, buscar o laudo, às vezes leva mais de um mês, a gente já perde aí um tempo importante. Entre o teste e a coleta. Não é a fotografia. Não é a fotografia, não é a impressão digital do pezinho, que é linda. Né? Visual, todo mundo entende o que é. Tem 4 em casa. Tem 4 pezinhos lá. Tem 4 pezinhos. Maravilha. De uma vez só? Não. Ufa! Foram 4 gravidezes. Mas Gardinha tem 14, a Natália 12, a Marcela 14, a Natália 12, que fez ontem foi o aniversário da Natália. O Lucas, com 9, vai fazer 10. E o Rafael com 7 vai fazer 8. Uma escadinha, nada. A minha patroa, Adriana, ela ponta firme. Tem alguma forma de localizá-lo rapidamente através do teu concorrente, do Dr. Google? A gente tem nosso site, tem o site da Associação Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva na Coluna.
essa questão de pesquisar na internet é muito importante. Por exemplo, os sites das sociedades têm informação para o público leigo. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem como as pessoas buscarem conhecimento ali. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT, também tem. E a Associação Brasileira de Cirurgia Invasiva na Coluna também tem. E tem a Sociedade Brasileira de Coluna, cirurgia de coluna. Então, assim, nos sites da sociedade, é um local seguro para a pessoa buscar algumas referências. Como eu acho o Dr. Marcelo Peroco? Eu tenho um site, www.marceloperoco.com.br. Peroco 2C. Sim. E estou nas redes sociais, tem página no Facebook, a gente tem uma interação boa com os pacientes, eles perguntam, a gente sempre responde. E tem no Instagram também, Dr. Marcelo Peroco. Doutora Patrícia Silveira, como eu localizo a senhora com rapidez? Seria no site do Instituto. E tem Instituto o Vidas Raras. Isso, www.vidasraras.org.br. E para doenças raras, quem tiver dúvidas ou alguma orientação, algum apoio, é o 0800 006 7868. Repete, por favor. 0800 006 7868. Dr. Thomas Faria Marzano, como eu localizo o senhor? Tem que ter um animalzinho para chegar perto? Não. Aproveitando que falou, parabéns, hoje é meu aniversário de casamento. Que Mandar maravilha. um beijo para minha esposa, Sara, tá? Bom, você pode aproveitando, né? Sara, parabéns, Sara. Pode ser pelo site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, aí pode colocar no Google, fica mais fácil, né? Ou também no Hospital Veterinário Jardins, lá que é o Centro de Saúde Animal Jardins, tem o Instagram, CSA Jardins, então ali você consegue me achar. Fica aqui na Alameda Campinas, aqui embaixo no Jardins. Próximo daqui. Isso. Doutora Carla Ramalho, Fé e Sintonia, o livro que a senhora escreveu, Superando o Inesperado da Vida. Eu Encontra na editora PC, Sim. www.pc.com.br, digitar na busca o nome do livro ou o meu nome. Carla Ramalho. Embaixo da imagem tem 20 páginas abertas para degustação do leitor. Eu também atendo na Clínica Nacional de Habilitação, ali na Rua França Pinto, 1136. Qual é a Com satisfação medicina de do ter? tráfego. Todo mundo, né, gostaria de ter escrito um livro na vida. Qual é a satisfação da senhora ter escrito um livro desse que me parece mais de orientação para as pessoas? Eu não tenho palavras para descrever a alegria que foi a publicação e o lançamento dele na Bienal do ano passado. O acolhimento dos amigos, a repercussão de pessoas que leram, mas que não me conheciam, tem sido de extrema alegria, todo o efeito dessa vivência, que é uma história verdadeira, que realmente orienta para situações inesperadas. Agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala, doutora Carla Ramalho, doutor Marcelo Peroco, doutora Patrícia Silveira, doutor Thomas Faria Marzano. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Caminha. Gratos, até lá.